Nós vamos continuar com a exposição do livro de Daniel, segundo a série Habitantes de Outro Reino. Hoje nós estamos na 9ª mensagem dessa série e estamos aqui caminhando ao longo do 2º capítulo deste livro. Na última pregação em Daniel, nós vimos a primeira metade desse 2º capítulo de Daniel. Nós vimos como o rei Nabucodonosor, o homem mais poderoso da sua época, ele se viu perturbado em espírito, se viu angustiado, sem sono, sem conseguir dormir, tomado por angústia por conta de um sonho que teve. Um sonho que não era um sonho comum. Ele entendeu que algo muito importante aconteceria e que aquele sonho, a verdadeira e a real interpretação daquele sonho o ajudaria em meio a esse evento importante que aconteceria. Será que o seu reino estava em perigo? Certamente esse era um dos motivos da angústia do rei Nabucodonosor. Ele precisava saber a interpretação correta, sem dúvidas, daquele sonho. Não podiam existir dúvidas acerca do que significava aquele sonho. E para isso, ele elaborou uma estratégia. Ele não contaria a ninguém esse sonho. E então, aquele que conseguisse revelar o conteúdo do sonho, este também certamente traria a interpretação correta daquele sonho. Essa foi a estratégia que ele pensou, que ele utilizou para garantir que a sua angústia seria aliviada, para garantir que o seu sonho seria interpretado corretamente. Para isso, nós vimos que ele convocou todos os sábios da sua casa, todos os sábios do palácio real da Babilônia, para que estes pudessem trazer ali a interpretação do seu sonho. E após perceber que o rei exigia algo muito difícil, algo impossível a eles, estes sábios acompanharam o rei em sua angústia e em seu desespero. Eles ficaram também angustiados e também desesperados, porque o rei foi muito claro. O rei disse a eles: se vocês me declararem o sonho e a sua interpretação, vocês vão receber de mim prêmios, dádivas e grandes honras. O rei prometeu isso a eles. Mas também disse no versículo 5 do capítulo 2, uma coisa é certa, a minha palavra de rei está sendo colocada aqui, é um decreto. Uma coisa é certa, não duvidem, se vocês não me fizerem saber o sonho, o conteúdo do sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Uma ameaça e tanto, né? Não é à toa que eles ficaram tão desesperados. E foi centrada nas diferentes reações a estes sonhos e as consequências ou possíveis consequências desse sonho, foi que nós meditamos nesse texto no domingo passado. Centrado no contraste entre a reação dos sábios segundo este mundo, os sábios do palácio do rei da Babilônia, e a reação de Daniel e de seus amigos, daqueles que receberam sabedoria de outro reino, não do reino deste mundo, não da Babilônia. Esse foi o contraste que foi nesse contraste que nós refletimos. A sabedoria humana, a sabedoria do mundo, que é limitada e conduz ao desespero, em contraste com a sabedoria do alto, que é confiante, que é ousada, como foi ousado Daniel, e que louva a Deus, que conduz ao louvor ao Senhor. Nós refletimos, irmãos, como a sabedoria humana, como a sabedoria deste mundo, ela é limitada. Ela não é suficiente para resolver as angústias que este mundo proporciona. Quando a angústia, a perturbação chega a cada um de nós, a qualquer um deste mundo, porque todos deste mundo estão suscetíveis a estas angústias, a estas dores, a esses sofrimentos,
quando a angústia chega, quando o desespero chega, como chegou a Nabucodonosor, quando o chão é retirado de nós, quando toda e qualquer segurança e confiança nos é retirada, e isso acontece. Se não aconteceu com você ainda, muito provavelmente ainda acontecerá. O chão é retirado de sob os nossos pés. Nós não vemos saída para aquela situação. Às vezes é a morte de alguém. Às vezes é uma doença que não tem cura. Para onde recorrer? O que fazer? Às vezes é a possibilidade de não conseguir sustentar a sua família. Às vezes é um pecado que tem te atormentado e você não vê como se livrar dele. O que fazer diante de um desespero deste tamanho? Que tira o chão, que tira o sono. Quando isso acontece, irmãos, quando o desespero e a angústia batem à nossa porta, a sabedoria humana não traz respostas. A sabedoria deste mundo não consegue aliviar a dor que é causada na alma. A dor que somente a sabedoria do alto pode trazer conforto, pode trazer solução. Os psicólogos podem trazer algum alívio, é verdade. Remédios podem entorpecer, tirar um pouco da dor. Mas somente a sabedoria do alto tem poder para tratar a raiz do problema, para tratar a fonte da dor, para tratar a ferida na alma. Por outro lado, em contraste à sabedoria limitada do mundo, nós vimos a sabedoria do alto, demonstrada ali em Daniel, que o levou a buscar o Deus Todo-Poderoso e a fazer isso junto daqueles que, como ele, eram também habitantes de outro reino, não da Babilônia. Nós vimos isso, Daniel chamou os seus amigos, aqueles companheiros que vieram com ele, para que estes orassem juntos, pedindo misericórdia ao Senhor. E eles fizeram isso tendo como fundamento a palavra de Deus, a confiança na fidelidade de Deus, a sua palavra. Nós vimos isso na última pregação. E então, diante disso, nós podemos concluir como instrução para nós que a sabedoria do alto, a sabedoria do reino ao qual nós fazemos parte, ela nunca é encontrada em autonomia e em isolamento. Nunca. É em meio à igreja do Senhor. É em meio ao corpo. É em meio ao ajuntamento dos santos, daqueles que são, assim como nós, habitantes de outro reino. E além disso, nós podemos aprender que essa sabedoria, ela nunca nos é dada à parte, de maneira separada da palavra de Deus. A sabedoria vem da palavra de Deus. A sabedoria vem da instrução do alto, que encontramos na palavra de Deus. O Senhor então ouviu as orações dos seus servos, Daniel e seus companheiros. O mistério ali foi revelado a Daniel numa noite, uma visão de noite, e Daniel então explodiu ali em adoração e louvor ao nome do Senhor. A sabedoria do alto louva a Deus. Essa é a conclusão da sabedoria do alto. Louvor a Deus. Então, aqui nós entramos na segunda metade do capítulo 2. Nesse longo trecho que foi lido aqui na liturgia, que vai até o versículo 49, do versículo 24 ao versículo 49, que tem como tema geral de todos esses versículos a revelação do reino eterno de Deus. Aqui, o reino eterno de Deus é revelado, como nós lemos. E a linha que irá nos conduzir por estes versículos trata sobre o impacto dessa revelação do reino eterno de Deus naqueles que a recebem. Como os habitantes de outro reino, os habitantes desse reino eterno de Deus, reagem à revelação desse reino. Como eles reagem? O que acontece quando o reino eterno de Deus é revelado? O que essa revelação gera, ou deveria gerar naqueles que a escutam, naqueles que a recebem? É em torno dessa linha central que nós iremos meditar ao longo de todos esses versículos. Então eu preparei aqui um esboço onde nós podemos ver a estrutura que iremos percorrer nesses versículos do capítulo 2, da segunda metade do capítulo 2. O efeito, o resultado da revelação do reino eterno de Deus.
nós podemos ver aqui 3 seções distintas. Do versículo 24 ao versículo 30, que é o que nós veremos hoje, nós vemos o primeiro resultado da revelação do reino eterno de Deus, que é a humildade. O primeiro resultado da revelação do reino eterno de Deus é que essa revelação nos humilha. E nos humilha por conta do que ela revela sobre Deus, sobre a majestade e o poder de Deus, e nos humilha por conta do que ela revela sobre nós mesmos. É isso que nós iremos refletir hoje. A revelação do reino eterno de Deus nos humilha, porque essa revelação nos revela sobre o ser de Deus, a sua majestade, o seu poder, e também revela sobre nós mesmos. Nos revela o nosso coração diante de nós. Essa é a primeira sessão. As demais sessões que nós veremos nas próximas mensagens, se assim o Senhor permitir, é o segundo resultado da revelação do reino eterno de Deus, que ela nos enche de esperança, do versículo 31 ao 45, e nos enche de esperança por conta do que ela revela sobre o futuro. É o que nós vemos aqui, a revelação do conteúdo e da interpretação do sonho do rei. E a terceira sessão é do versículo 46 ao 49, é o terceiro resultado da revelação do reino eterno de Deus. É que essa revelação nos coloca em ação, nos coloca como agentes desse reino eterno, por conta do que ela revela sobre a nossa missão. É isso que nós veremos ao longo de todos esses versículos. Hoje, veremos 2 pontos. O primeiro resultado da revelação do reino eterno de Deus. A revelação do reino eterno de Deus nos humilha, primeiro, por conta do que ela revela sobre Deus, e segundo, por conta do que ela revela sobre nós mesmos. É isso que nós veremos hoje. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos ilumine, que nos conduza em meio a essa palavra. Senhor, nós somos imensamente gratos ao Senhor por estarmos aqui, por nos ser dado o ar que respiramos, por termos chegado até aqui para cultuarmos ao Senhor, sabendo que a graça do Senhor foi o Senhor que nos conduziu. Te pedimos, Senhor, agora, que em meio a tão grande privilégio que já temos aqui, o Senhor nos ilumine nossa mente, nosso coração, para que possamos enxergar a luz da glória de Cristo, para que sejamos ainda mais atraídos a Ele, para que possamos entender a Tua palavra, o alimento do alto, a nossa fonte de sustento, e assim possamos ser edificados pelo Senhor. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Primeiro ponto de hoje, meus irmãos, a revelação do reino eterno de Deus nos humilha por conta do que ela revela sobre Deus. Gostaria de ler com os irmãos acompanhassem sua Bíblia aí, os versículos do 24 ao 30, que é essa primeira sessão. Nós iremos ler por inteiro essa sessão. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes,
mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Existe um forte contraste aqui, irmãos, nesses versículos, do 24 ao 30, que eu quero chamar a atenção dos irmãos. E é em torno desse contraste que nós iremos refletir sobre esse resultado da revelação do reino eterno de Deus naqueles que a recebem. Existe um contraste entre a busca por exaltação própria nos habitantes deste mundo, e nós veremos isso nas pessoas de Arioque, aquele que era o carrasco dos sábios da Babilônia, e também na pessoa do próprio rei Nabucodonosor, a busca por exaltação própria, em contraste com a humildade que exalta a Deus naqueles que receberam a revelação do reino eterno de Deus, naqueles que são habitantes desse reino eterno. Uma humildade que os faz não buscarem exaltação própria, mas a exaltação do Deus Todo-Poderoso. Arioque, o chefe da guarda do rei, aquele que seria o carrasco de todos os sábios da Babilônia, ele recebeu essa ordem, ele mataria os sábios da Babilônia, ou seria o responsável por isso. Este homem, mesmo sem ter feito nada, ele queria pegar para si parte do crédito na solução do problema do rei. Afinal, o rei havia prometido que daria dádivas, prêmios e honras a quem revelasse o seu sonho. Então Daniel, ao receber a revelação do alto, a revelação do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, ele buscou a Arioque para que formalmente ele fosse introduzido na presença do rei da Babilônia. As pessoas não tinham acesso tão fácil assim ao rei. Então essa era um movimento natural, formal, para que Daniel tivesse acesso ao rei. E então, naquele momento, Arioque tentou pegar uma casquinha daquilo que Daniel receberia como crédito por ter trazido ali a solução. Ele quis tomar para si um pouco do mérito daquilo que resolveria o problema do rei, o anseio do rei. O rei estava perturbado, certamente ele recompensaria muito bem aquele que trouxesse solução. Então Arioque viu ali a possibilidade de tirar uma casquinha disso, de conseguir para ele parte dessa exaltação que seria dada a Daniel, aquele que trouxesse a solução. É o que ele diz no versículo 25. Arioque diz: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Ora, achei. Foi Daniel que buscou. Ele apenas foi para matar Daniel. Sempre foi Daniel que, em contraponto ao que ele estava fazendo, pediu a ele que o introduzisse à presença do rei para pedir mais tempo em um primeiro momento e depois para levar a solução. Mas ele disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, que revelará ao rei a interpretação. A postura de Arioque aqui, irmãos, é um pano de fundo negro que ressalta ainda mais a postura humilde, piedosa e a intenção de Daniel em exaltar o Deus Todo-Poderoso. Intenção essa que foi vista logo a seguir. Porque logo em seguida, quando o rei perguntou a Daniel: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Qual foi a resposta de Daniel? Aquele que tinha a resposta mais desejada, a informação mais desejada ali naquele reino. Qual foi a resposta de Daniel? Não, meu senhor. Os seus sábios tinham razão. Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Foi isso que os sábios da Babilônia disseram no versículo 10. Eles estavam certos. Não há mortal que possa revelar esse sonho. É o que Daniel diz, repete, reverbera nos versículos 27 e 28. O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Ou seja, eu também não posso. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Essa é uma postura muito semelhante, eu já citei isso uma vez, das semelhanças com José,
Essa é uma postura muito semelhante, uma resposta muito semelhante à que José deu ao faraó. Lá em Gênesis, capítulo 41, versículos 15 e 16, o faraó diz a José, a um escravo que está diante dele ali, tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Olha o que José respondeu. Não está isso em mim. Eu não posso. Não está isso em mim. Mas Deus dará a resposta favorável ao faraó. Assim como José, com a sua resposta, Daniel deu todo o crédito a Deus. Lançou toda a glória para Deus. Ele aproveitou aquela oportunidade para exaltar publicamente o seu Deus e não a si mesmo. A revelação do reino eterno de Deus, que foi dada a Daniel, conduziu Daniel à humildade. Não à arrogância de ser aquele que possuía as respostas que o rei queria ter. Não, conduziu à humildade porque deixou ainda mais vívida a majestade e o poder do Senhor para Daniel. Foi isso que essa revelação trouxe a Daniel. Tanto é que antes dele ir para o rei, Nabucodonosor, ele explodiu em louvor e gratidão ao Senhor. Vamos ler novamente os versículos 20 a 22. Mostra como essa revelação do reino eterno de Deus gerou ou trouxe a Daniel uma imagem ainda mais clara da majestade, do poder, da sabedoria de Deus. E por isso ele se diminuiu diante dessa majestade. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Irmãos, a autopromoção e a autoexaltação é o padrão que nós encontramos neste mundo, não no reino de Deus. Nesse reino que nós ainda vivemos, neste mundo, o que move as engrenagens do sucesso, do poder, é aquilo que os outros pensam de nós. É isso que move as engrenagens do sucesso e do poder para os habitantes desse mundo, desse reino de trevas. É aquilo que as pessoas pensam destes. É por isso que é preciso montar uma imagem agradável às pessoas desse mundo. Aqueles que querem sucesso, poder nesse mundo, precisam montar essa imagem agradável para que agrade a todos. Por isso, pessoas hoje... Qual é o maior medo das pessoas hoje? As pessoas de sucesso, de poder. As pessoas hoje temem ser canceladas. Ter essa imagem que foi construída para que eles chegassem onde chegaram, ter essa imagem destruída. E para não serem então canceladas, estes começam a ser moldados e a falar como o mundo quer ouvir. É isso. É desse desejo por aceitação e por exaltação, de acordo com os padrões deste mundo, que surgem as aberrações que nós frequentemente ouvimos em meio ao evangelicalismo brasileiro. É desse desejo por aceitação, por exaltação no mundo, que surgem as aberrações. Não é por ignorância. Quando você escuta pessoas que se diziam crentes, que se diziam pastores, que se diziam ministros de louvor, né? Quando você escuta tais pessoas dizerem que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia é machista, que a Bíblia é homofóbica, que a expressão alvo mais que a neve é racista, isso não é ignorância. É um desejo pecaminoso por aceitação e exaltação neste mundo. É isso que os conduz. Muito cuidado com isso. Muito cuidado, irmãos. Nós somos muito facilmente fascinados pelo que esse mundo oferece em relação à aceitação e à exaltação. Muito cuidado na escola, no trabalho. Cuidado com aquilo que você tem negociado para que você consiga ser mais aceito por esse mundo. Para que você consiga ser valorizado por esse mundo. Muito cuidado com aquilo que você tem negociado.
É por conta desse desejo por aceitação e exaltação que você muitas vezes se sente tentado a se parecer mais com este mundo, para não ficar tão isolado, para não se sentir tão no canto, para não se sentir um alienígena em meio a esse mundo. Mas não tenha dúvidas. Viver em um reino que não é o seu vai gerar isso entre aqueles que não fazem parte desse reino. Vai gerar isso. Então, diante dessas tentações, você vai querer ter as mesmas coisas que esse mundo tem. Vai querer falar e se vestir da mesma forma. Porque você quer ser reconhecido e exaltado por esse mundo. Muito cuidado. Principalmente, esse alerta, principalmente aos mais jovens, muito cuidado. Muito cuidado. Daniel exaltou o seu Deus e, consequentemente, ele diminuiu a si mesmo diante do rei. Ele se diminuiu. Daniel estava com a faca e o queijo na mão, irmãos, como nós dizemos aqui, né? Ele estava ali com tudo para poder garantir sucesso na Babilônia, para garantir uma posição boa diante do rei. Ele tinha a informação que todos queriam, o próprio rei queria. Algo que nenhum dos sábios da Babilônia conseguiu revelar, mas Daniel não se exaltou. Como é difícil isso, né, irmãos? Imagine. Às vezes nós falamos o que não deveríamos por coisas muito menores. Imagine Daniel. Ele disse, eu não sou mais esperto, rei. É isso que Daniel está dizendo aqui. Eu não sou mais esperto, eu não sou mais sábio, eu não sou mais brilhante do que os outros. É isso que Daniel está admitindo ao rei. Ao contrário, tudo isso é obra de Deus. Leia o versículo 30 comigo aqui, acompanhe. E a mim me foi revelado esse mistério. Daniel está falando. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Olha Daniel se diminuindo aí diante do rei. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Irmãos, como isso tem faltado no testemunho dos crentes nos dias de hoje. Essa diminuição, esse diminuir a si mesmo. Essa postura de Daniel, postura que vem de um coração que foi impactado pela revelação do reino de Deus, pela revelação do ser de Deus em meio a esse reino. Nós tão facilmente queremos colocar a nós mesmos como centro daquilo que foi feito por Deus em nós. Facilmente nós fazemos isso. E isso, irmãos, não se enganem. Isso é exalado quando nós interagimos com esse mundo. A arrogância, ela é sentida. A arrogância expele as pessoas. Aqueles a quem nós deveríamos atrair para Cristo. A arrogância expele. O ar de superioridade, que é o que é visto em meio à tentativa da autoexaltação, o ar de superioridade é facilmente detectado. Ele inibe o relacionamento que nós queremos formar para atrair outros a Cristo. Inibe. Não é nem porque você escolhe transmitir essa mensagem de superioridade. Eu sei que não é. Mas é o anseio por exaltação que está ali, escondido no seu coração. É o ego que não se contém. A boca fala do que está cheio o coração. É por isso que é importante perceber isso, para tratar isso. E como é que nós tratamos isso? Por meio da revelação do reino eterno de Deus, que nos mostra que Deus é exaltado e nós não. Que Deus é maravilhoso, é majestoso e nós não. Tantas vezes, irmãos, nós comunicamos o evangelho com arrogância. Nós nos colocamos como mais sábios, mais espertos, mais organizados. E é por isso que nós temos a vida que temos. E é por isso que podemos oferecer a vida que temos a outros. Muitas vezes essa é a nossa abordagem. É por isso que eu estou nessa posição de superioridade e tenho a solução para você. A solução está em mim. Olhe. Por isso, a minha vida não é tão desgraçada como a daqueles que eu estou tentando convencer. Essa é uma forma arrogante
de apresentar o Evangelho. Nós achamos que somos mais sábios. Por isso, por sermos mais sábios, é que entendemos o Evangelho. Por sermos mais sábios, é que cremos no Evangelho. No fim das contas, as nossas palavras elas são muito parecidas com as palavras da oração do fariseu. Lembram da parábola do fariseu e do publicano que o Senhor Jesus contou? Olha as palavras do fariseu, se não parece com isso aqui. O fariseu, Lucas 18, 11 e 12. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Esse senso de exaltação surge quando nós não temos, surge também e é revelado também quando nós não temos misericórdia com aquele que é mais fraco na fé. Afinal, nós não somos fracos como ele. Afinal, nós não fazemos o que ele faz. Afinal, nós não damos o trabalho que ele dá. Essa é outra forma muito clara onde esse anseio por exaltação é manifestado por nós. Facilmente, irmãos, nós nos exaltamos. Isso é tão comum, que quando nós vamos falar sobre o Evangelho a outros, ou mesmo conversar sobre a palavra de Deus, para tentar ajudar a outros a solucionarem os seus problemas, muitas vezes nós primeiro exaltamos a nós mesmos e depois falamos sobre Deus. Primeiro damos exemplos sobre como nós temos conseguido criar bem nossos filhos, como conseguimos organizar o nosso lar, manter uma família em harmonia. E só depois, então, nós apontamos algo para o Senhor. Só depois de termos sugado grande parte da laranja do crédito é que nós passamos, já quase sem suco, o bagaço ali a ser oferecido ao Senhor. Esse senso de exaltação não é fruto da revelação do reino de Deus. Muito pelo contrário, mostra a nossa falta de entendimento, mostra a falta de compreensão acerca desse reino eterno. Toda vez que o reino de Deus é anunciado, toda vez que o evangelho do Senhor Jesus Cristo é pregado, e assim o próprio Deus se revela a seres tão pequenos como nós somos, toda vez que a santa palavra de Deus é pregada, a única reação que aqueles que realmente ouviram essa palavra devem apresentar é humilhação, contrição e arrependimento. Não há outra postura, irmãos. Não há outra postura além dessa. É como em Atos 2:37, nós até vimos parte desse texto hoje pela manhã, após o grande sermão do apóstolo Pedro em Jerusalém, onde mais de 3.000 almas foram convertidas. No versículo 37, nós vemos o clamor do povo que ouviu a mensagem do evangelho, que ouviu a proclamação do reino que havia chegado. Versículo 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Essa palavra compungir é uma palavra que só aparece na Bíblia aqui, nesse versículo. E ela é uma palavra que traz literalmente a figura do coração sendo perfurado. Ao ouvir a palavra, o coração daqueles foi perfurado, como que perfurado por uma estaca. E assim eles experimentaram uma angústia aguda, uma angústia emocional aguda, que implica em preocupação, em perturbação, como estava perturbado Nabucodonosor, mas também em arrependimento. E por isso eles clamaram. Ouvindo estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Para aquele que ouviu a revelação do alto, a revelação do reino eterno de Deus, não há outra postura. Não há outra postura. Não adianta lançar desculpas. Não adianta. Não importa se o pregador não tem toda a eloquência que você gostaria que ele tivesse. Não importa. Não importa se você acha que ele é enfadonho, que ele é cansativo. Não importa. Não importa se você não vai com a cara dele. Não importa.
se a palavra de Deus está sendo pregada fielmente, e aqui você deve buscar, você deve analisar se a palavra de Deus está sendo realmente pregada fielmente. Se você não conhece o pregador, se você não conhece a igreja onde você está ali visitando, seja o que for, você deve sim examinar as escrituras, como fizeram os bereanos com Paulo e Silas lá, como foi registrado em Atos 17, e verificar se aquela pregação é fiel. Você deve. É uma questão de vida ou morte. Mas se a palavra de Deus está sendo pregada fielmente, não cabe a você colocar-se como superior e analisar a pregação ao invés de ouvi-la. Ao invés de ser alvo dessa revelação. Essa é uma postura de exaltação, que não é fruto da revelação do reino eterno de Deus. Não é fruto, não é resultado, não é o que resulta da revelação do reino eterno de Deus. Mas existe ainda um outro motivo do porquê essa revelação, a revelação acerca do reino eterno de Deus, nos conduz à humildade. Existe um segundo motivo, e é o nosso segundo ponto. A revelação do reino eterno de Deus nos humilha por conta do que revela sobre nós mesmos. A revelação do reino eterno de Deus, irmãos, nos conduz à humildade, porque essa revelação, ela expõe o nosso coração diante de nós. Ela escancara o nosso coração. Ela mostra aquilo que nós tentamos esconder muitas vezes. Esse é o poder da palavra de Deus quando ela é pregada fielmente. Quando o reino eterno de Deus é revelado a nós, nos é revelado também o quão distante dele nós estamos e o quanto nós carecemos de um Salvador, de alguém que consiga para nós a entrada nesse reino. Porque quanto mais esse reino é revelado a nós, mais ele revela a corrupção do nosso coração. Mais ele nos revela. O Senhor é o Deus que sonda corações. E a revelação do seu reino mostra, além da sua majestade, aquilo que está em nosso coração. Foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. Antes de revelar a interpretação do sonho do rei, Daniel revelou o que estava no coração do rei. É isso que nós veremos aqui. Versículos 29 e 30. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Olha que maravilhoso. O rei queria saber do seu sonho, mas Daniel trouxe a revelação do que estava acontecendo antes dele sonhar. Algo que ninguém poderia dizer. Algo tão maravilhoso quanto a própria revelação do sonho. Daniel está dizendo que quando Nabucodonosor foi se deitar, estava em seu leito, enquanto ele pensava, não é enquanto ele falava, não é com quem ele conversava, mas enquanto ele pensava sobre algo, e é isso que Daniel está revelando. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. O rei ele queria saber a interpretação do sonho. Era isso que estava perturbando o rei Nabucodonosor. Nesse sonho, como nós veremos com a graça do Senhor nas próximas mensagens, o reino eterno de Deus foi revelado a Nabucodonosor. Nós lemos aqui hoje, na liturgia. Mas além dessa revelação de alcance global, que alcançaria todas as pessoas, o Deus que sonda corações, através de Daniel, ele revelou também ao rei Nabucodonosor a futilidade e o perigo do desejo por exaltação que ele estava nutrindo em seu coração. Olha o que Daniel está dizendo aqui. Eu vou repetir esses versículos com outras palavras. Quando tu estavas no teu leito, surgiram-te pensamentos. Essa palavra surgiram aqui, esse surgir, literalmente significa subir. Então, é como se Daniel estivesse dizendo, quando tu estavas no teu leito, subiram-te pensamentos. Subiram de onde? Nós vamos já ver isso aí. Surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso.
do que vai acontecer no futuro. Provavelmente aqui os anseios, as preocupações de Nabucodonosor eram em relação ao seu reino e ao seu poder. Daniel continuou: o Deus que revela mistérios te revelou, através desse sonho, o que há de ser. Revelou aquilo que o rei queria saber. Mas olha o outro propósito da revelação. E para que entenda também as cogitações da tua mente. Cogitação aqui é a mesma palavra para pensamento, no começo do versículo. E mente aqui, irmãos, literalmente, é coração. É o centro das vontades do homem. Por isso, no começo do versículo, Daniel falou que subiram pensamentos. Subiram de onde? Do coração. Literalmente aqui, mente é coração. Por que o tradutor colocou como mente? Porque a ideia dele é mostrar que, embora o rei não percebesse, aqueles pensamentos revelavam o que estava no coração dele. O que ele ansiava. Os desejos que ele nutria no coração. O Deus que sonda corações está revelando a Nabucodonosor aquilo que aconteceria no futuro, mas está revelando também a ele aquilo que está no seu coração. Aquilo que ele está ansiando. É como se o Senhor estivesse dizendo: tu cogitas sobre o futuro de maneira conduzida pelo ego, Nabucodonosor. Os teus anseios, os teus pensamentos, aquilo que tem ocupado o teu coração, está sendo conduzido por meio do ego. O teu coração anseia por exaltação. E nós podemos ver isso no livro de Daniel, o como faz sentido isso. Nos capítulos 3 e 4, nós podemos ver muito facilmente, muito claramente, a busca do rei Nabucodonosor por exaltação. No capítulo 3, nós vemos como ele ergueu, ele construiu uma estátua, uma imagem gigantesca, toda de ouro, muito provavelmente em homenagem a si mesmo, como exaltação de si mesmo. No capítulo 4, o rei é alertado em um sonho sobre o seu anseio por exaltação, por querer estar nas alturas, querer ser como Deus. Ainda assim, mesmo sendo alertado, ele cai e ele é transformado ali, ele é colocado a viver por um tempo como se fosse um animal. No capítulo 4, versículo 30, olha o que Nabucodonosor diz, olhando para a sua cidade, para aquilo que construiu. 4:30, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Olha como aqui só demonstra o que já tinha sido revelado pelo Senhor lá em Daniel 2. O coração daquele homem estava tomado por um desejo por exaltação. Ele era o homem mais poderoso do mundo naquela época. Mas o seu coração ainda queria mais. Queria ser como Deus. Queria ser adorado. Como ele fez, como ele tentou nos capítulos seguintes. No sonho, após a interpretação de Daniel no capítulo 2, Deus deixa claro que ele havia levantado a Nabucodonosor e dado a ele poder, glória e reino com um propósito. Mas ele se desviou daquele propósito. Vamos olhar o versículo 38, desculpa. Nós lemos já hoje. Quando Daniel está interpretando aquele sonho e falando agora sobre Nabucodonosor, olha o que ele diz. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu. Notem essa linguagem que é utilizada aqui, irmãos. A cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Essa linguagem aqui lembra a autoridade e o domínio que Deus deu a Adão no Jardim do Éden. Se os irmãos depois forem ler Gênesis 1, versículos 28 a 30, é essa mesma estrutura, essa mesma forma de linguagem, de domínio sobre os demais
sobre os animais, sobre as aves. Essa estrutura que é utilizada. Então aqui, isso indica que o propósito para a autoridade e o reino que foi dado a Nabucodonosor era um propósito que era paralelo ao que foi dado a Adão, no sentido de ser um corregente de Deus, no sentido de manifestar a imagem e a semelhança. Não estou dizendo que este seria um servo do Deus Altíssimo. Não, mas esse era um propósito que foi dado a Nabucodonosor como rei, e ele, por conta do pecado, da corrupção do seu coração, se desviou desse propósito. O aviso acerca das cogitações da mente de Nabucodonosor faz todo sentido, diante do propósito que ele tinha e daquilo que ele estava fazendo. Ele não estava vislumbrando esse propósito. Ele não estava sendo rei para a exaltação do Deus que o deu reino, glória e poder. Ele queria exaltação para si e não para Deus. E aqui nós chegamos no ponto final da nossa mensagem. A revelação do reino eterno de Deus, ela revela a nós mesmos, revela o nosso coração. O Deus que sonda o coração, sonda os corações, revela aquilo que está no mais profundo dos corações. E isso é sempre um chamado ao arrependimento e à fé no Deus verdadeiro. Se os irmãos lembrarem, no Evangelho segundo Marcos, que nós vimos aqui, no comecinho do Evangelho, capítulo 1, versículos 14 e 15, nós encontramos o Senhor Jesus iniciando o seu ministério na Galileia. E nós encontramos o seguinte: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. O que vocês devem fazer então? Arrependei-vos e crede no Evangelho. A revelação do reino eterno de Deus, ela mostra o quão desviado do propósito que foi criado está o homem. O propósito para o qual foi criado. E o que ele deve fazer para retornar a esse propósito. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E é isso que nós temos feito aqui continuamente, irmãos. E eu espero que seja isso que você tenha feito também continuamente, onde quer que você esteja, onde quer que você trabalhe, onde quer que você estude, anunciado que o reino eterno de Deus já chegou. A pergunta que deve ser feita por você a si mesmo é: o que essa revelação tem gerado em mim? O desprendimento desse mundo, o senso da grandeza de Deus, o senso de como o meu coração é ainda manchado pelo pecado e por isso eu preciso buscar ao Senhor, aguardando esse reino. O teu coração tem sido compungido à medida que o reino eterno de Deus é anunciado. Arrependimento e fé é o que tem sido gerado. Irmãos, percebam a importância disso. Nós temos sido expostos aqui à proclamação desse reino continuamente. Como alguém pode ouvir tais verdades e não ter o seu coração compungido? Como? Só existe uma resposta para isso. Nabucodonosor ouviu a revelação desse reino. Nabucodonosor ouviu que Deus suscitaria um reino que jamais seria destruído. Nabucodonosor ouviu isso, mas logo ele caiu. Capítulo 3, capítulo 4, logo ele caiu. Os sábios da Babilônia que receberam a sentença de morte certamente também ouviram sobre essa interpretação, sobre o anúncio desse reino, porque eles tiveram as suas vidas salvas junto com Daniel. Eles iriam morrer. Então certamente eles ouviram porque eles não morreram. Eles ouviram, mas eles não se converteram ao Deus verdadeiro. Eles, pelo contrário, agiram com inveja e com oposição àqueles que eram servos do Deus verdadeiro. O que a revelação da chegada desse reino tem resultado em você? O
que isso tem gerado em você? Arrependimento e fé? Esperança? Busca por esse reino? Entendimento de que esse mundo não pode oferecer nada a você? Ou não? O reino de Deus já chegou. O reino de Deus já chegou, irmãos. Cristo Jesus inaugurou o reino de Deus. Ele trouxe o reino. Esse reino ainda não foi plenamente estabelecido. Mas um dia, como nós cantamos aqui, ele virá. Ele virá. E estabelecerá plenamente o reino eterno de Deus. O reino de Deus já chegou e esse mundo já está julgado. João capítulo 3 fala sobre isso. Este mundo já está julgado, assim como a Babilônia, assim como aconteceu na Babilônia, um decreto de morte foi escrito. E esse decreto é muito mais assustador e muito mais temível, porque foi escrito por aquele que pode não só matar o corpo, mas fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Esse decreto de morte é terrível. É sob esse decreto que está esse mundo. É sob esse decreto que todo aquele que não crê no nome do único Salvador, é debaixo desse decreto que está todo este. Mas existe uma esperança. Ainda há uma esperança. Mateus capítulo 4, versículo 16, citando Isaías, nos diz que o povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus Cristo, o Filho de Deus, a luz do mundo. Aquele que entregou a sua vida para a redenção de muitos. Somente Ele pode te resgatar desse reino de trevas, desse reino que está condenado, e te levar para o reino eterno de Deus. Creia no nome do Senhor Jesus Cristo. Creia nele. Submeta-se a ele. Submeta-se à igreja, à noiva dele. A noiva de Cristo, que é a expressão do seu reino nesse mundo. Arrependa-se desse anseio, desse desejo por exaltação, por ser o seu próprio rei. Renda-se ao único e verdadeiro rei, e ele te salvará. Humilhe-se diante do Senhor, e ele te exaltará. Exaltar não é te fazer grande, não é fazer o teu nome grande. Nós aprendemos aqui já isso, nós já aprendemos isso em outras pregações. Exaltar aqui, na linguagem do Antigo Testamento, é levantar para que o perigo de morte e a condenação passe por baixo e não nos alcance. Humilhe-se diante do Senhor e ele te exaltará. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse mundo, o reino deste mundo, já está julgado. Um decreto de morte já foi estabelecido. Só há um caminho para a salvação. Só há um caminho para livrar-se dessa morte. E esse caminho é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Aquele que virá, aquele que estabelecerá o reino eterno de Deus. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, como a Tua palavra é poderosa, como a Tua palavra penetra nossos corações, nos revela quem nós somos, quão pequeninos somos e quão majestoso é o Senhor. Ó Senhor, confiamos no poder da Tua palavra e te pedimos que a Tua palavra opere maravilhas em nosso meio. Traga a vida àqueles que estão mortos. Levante os caídos. Fortaleça aqueles que estão fracos. Nos conduza em santidade, em fidelidade, como habitantes de outro reino que somos, para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.